Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muito especial, Samantha Andrade, gerente de recursos humanos sênior na CBA, Companhia Brasileira de Alumínio. Samantha, seja muito bem-vinda. Obrigada. E aqui comigo na bancada, professor Igor Gondim, supervisor de finanças da SPM São Paulo, e Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Samantha, o Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da SPM e da Prime, que é o braço da ONU de Universidade de Negócio no Brasil e no mundo. E hoje o tema é liderança feminina. Samantha, antes de a gente mergulhar no tema, conta um pouquinho da CBA, do tamanho da CBA no Brasil, da importância econômica da CBA. Bom, a Companhia Brasileira de Alumínio, ela tem mais de 6 mil empregados. A gente está situado em todas as regiões do país. É uma das investidas do Grupo Votorantim, então nós trabalhamos com alumínio e temos um diferencial do nosso negócio que nós somos sustentável. Então nós estamos em toda a cadeia, desde as minerações, né, até a transformação, e com cuidado de sustentabilidade, que é o cuidado com as questões de meio ambiente, de governança. Somos sustentáveis nas questões de energia. Então, a gente é um parque em que a gente trabalha a sustentabilidade do início ao fim do processo. Então, esses são os diferenciais do nosso negócio e o que a gente investe hoje. Curioso é que o alumínio, quando se diz da produção, puxa muita energia, né, que é muito intensiva a energia. Como é que vocês conseguiram alcançar essa sustentabilidade que é referência no país e fora? Acho que o Matthew até conhece um pouquinho aqui, né, do processo, né? Eu conheço o processo, isso. É justamente porque a gente tem as nossas usinas, né? Então, é um trabalho que as usinas, elas são para sustentar o nosso negócio. E aí você consegue cuidar de todo o processo dentro da cadeia, né? E garantir a governança sustentável e ambiental de todo o processo. Ele comentou se eu tive a oportunidade de conhecer, né, o fundador da empresa. Ele teve a oportunidade, eu não. Eu mas almocei com o Antônio Emílio de Moraes, porque era conhecido entre os jornalistas que ele almoçava todo dia no Cadouro. E aí bastava você ficar lá na hora do almoço e ele ia aparecer guiando o caravana laranja dele e tal. Ele para e tal. Eu falo, posso falar com o senhor? E ele me convidou para almoçar. E almoçamos e eu fiz a entrevista. Mas isso ganhou o dia. Eu ganhei o dia, pauta e tudo. Isso reforça a mentalidade e a cultura, né? E hoje o que a gente faz, né, as nossas lideranças, nosso executivo, Luciano Alves, dá perenidade para esse processo e inovação para esse modelo. Então, acho que esse é o legado, né, dessa nova gestão, que é trazer essa cultura, mas apresentar isso de uma forma inovadora. Hoje a gente nomeia, né, o que ele fazia, o que era feito, a gente tem nome para isso, que hoje é sustentabilidade. E fazer as parcerias que são necessárias como o pacto, a gente, né, faz parte aí do Pacto Global da ONU, né, estamos inseridos em diversos ODS, diversas conversas, grupos de trabalho dentro do pacto, fora, dentro da organização. Então, continuar esse legado, mas com essa linguagem hoje executiva e principalmente de inovação. Uma curiosidade, você falou dos 6 mil colaboradores. Em relação à diversidade de gênero, você tem algum número para passar em relação à diversidade, percentual? Como é que é isso em número mesmo, né? Tenho. A gente eu vou falar um pouco dessa mudança de demografia, né, que começa de uma forma mais estruturada desde 2019, né, porque a gente sempre teve iniciativas, a CBA ela foi precursora não só em temas de meio ambiente, mas em diversas iniciativas, mas de uma forma executiva, onde a gente coloca isso dentro da estratégia, começou em 2019. E aí a gente, números... para vocês terem ideia, quando a gente começou com o trabalho e olhar isso de uma forma estratégica, dentro dos nossos pilares de cultura, inclusive, nós tínhamos 9% de mulheres e hoje nós estamos perto de 18%. Né? Em números de lideranças femininas, a gente está falando aí de altos executivos, nós saímos de 15% para quase 23%. Sim, tá evoluindo. Exato. E a intenção, né, e o que a gente sempre, quando nós começamos esse trabalho, uma das mensagens principais foi da consistência. Então, a gente não vai ver nenhum pico desses trabalhos, né, que a gente fala, porque hoje a gente tem um acompanhamento robusto, né, de BIs, de indicadores, até para que a gente veja essa consistência de evolução. Então, a gente não vai ver picos desse trabalho.
você vai ver um trabalho de tendência, como é que isso funciona, como é que vamos chegar lá, para também preparar esse ambiente. Porque quando você fala sair de uma empresa em que você tinha 9% de mulheres, né, para buscar 25% de mulheres, que a gente tem a meta até 2025, no quadro geral, tem um ambiente de cultura que você precisa preparar. Sim. Esse ambiente precisa ser um ambiente seguro para todas as pessoas, né? E mais cedo a gente estava conversando, né? Eu falei sobre a questão de educação, que está dentro de um dos pilares que a gente vai falar um pouquinho aqui de como começou essa jornada. Mas então, em termos de números, é um pouco... Em pouco tempo, um crescimento expressivo, né? Para a unidade é um crescimento importante, assim, até porque você precisa trabalhar esse crescimento orgânico em todos os níveis, né? E aí essa é a complexidade, porque é óbvio que você tem 6 mil empregados, você tem a parte operacional, uma parte muito grande da organização. Da mesma forma que a CBA, como outras empresas, né, com mais de 60 anos, né, eu sempre falo que a CBA é uma jovem senhora. A própria infraestrutura, ela não foi pensada para essa demografia que é demandada hoje, né? Então, existe um processo de, além de cultura, de entendimento, de formação, de comunicação, de infraestrutura que precisa ser dedicado. Isso também precisa entrar quando você pensa em diálogo estratégico, quando você pensa em orçamento, precisa estar considerado dentro. E aí, como é que esses nichos para você trabalhar a diversidade precisam se encaixar, que no final tenha um ambiente seguro. Esse em termos de segurança, mas em psicologicamente seguro também, que é o que a gente tem falado tanto, principalmente depois da pandemia, esse nome ficou um pouco mais popular, mas a gente já trabalha esse termo muito quando a gente fala de diversidade, né, para essas discussões dentro das organizações. E Samantha, o que você sente que para o negócio em si a diversidade contribui? Tanto para o planejamento estratégico como para a execução? Qual que é o ganho real que você sente no dia a dia? Eu acho que, principalmente aqui para vocês, para a SPM, essas questões de artigos sobre a diferença em negócios, né, empresas mais rentáveis, hoje a gente está muito mais de conhecimento esses indicadores e esses números. Então, eu vou trazer mais essa perspectiva de definitivamente as empresas representarem a sua demografia social. Hoje, no último censo, a gente mostra que mais de 53% do nosso universo de pessoas são de mulheres. Isso precisa, né, ser demonstrado dentro das organizações. Esse é um dos principais elementos. E com isso, naturalmente, a gente fala dentro da área comercial que o bom comercial não é aquele que vende o que você quer, é aquele que vende o que você não sabe que precisa. Para você não saber aquilo que você precisa, eu preciso dessa representatividade da população dentro da organização inserida na operação, na inovação, no RH, no administrativo, no financeiro, para que a gente consiga representar essa demanda. Então, acho que é mais do que... Porque essas questões do meu colega aqui da finanças, né? Isso eu acho que a gente traz muito isso sempre nas discussões, né? Foi o início do processo de diversidade, meio que para provar que era importante, que era um tema que a gente precisava se dedicar. Hoje é um pouco mais nessa perspectiva, isso já se sabe. Então, eu acho que precisa discutir mais o que além, né? O que vai além disso. E até para tirar essa perspectiva de que isso é modismo, de que isso vai passar, de que é uma onda. Como é que a gente coloca isso? Quando eu sempre trago esse termo, né? Coloca mais executivo o discurso, mais uma questão do dia a dia, da prática, onde que a gente vai conseguir perceber isso. E aí acho que é um pouco nessa perspectiva dentro da organização hoje, e aí quando a gente pensa em sustentabilidade, olhando diversidade também, não só no pilar, hoje a gente trabalha muito pilar social, diversidade dentro do pilar social quando você pensa em sustentabilidade. Mas um olhar que a gente traz também na CBA, na verdade como é que eu penso a questão do ambiental? A gente viu recente na pandemia, quando você olha os números, por exemplo, mulheres foram o principal marcador demográfico afetado. Né? São as que primeiro perderam o emprego, as que primeiro saíram. E aí você vai fazendo um recorte, aí você vê mulheres negras, mulheres com deficiência. Então, quando você pensa em meio ambiente, as catástrofes, as questões ligadas ao ambiente, também você tem marcadores que sofrem mais ou menos com todas essas mudanças. Quando você pensa em governança, que tipo de políticas e práticas a gente precisa fazer? Se você pensa numa empresa que tinha 9% de mulheres, se você quer chegar a 25%, 30%, 50%, quais são os benefícios que eu preciso ter que eu não tinha?
Quais são a comunicação que eu tinha e que agora eu preciso ter? E aí, claro, quando você pensa na questão social, porque hoje, quando você pensa no social dentro da organização, até muito para fora, né? Os projetos. Acho que você deve conhecer, Matheus. Conhece tudo da CBA, né? Deve conhecer o Instituto Votorantim. Sim, sim. Né? Está muito conectado, conheço. inclusive, com o legado. Sim. Inclusive, eu acho que o Carlo Pereira, do Pacto Global, trabalhou lá. Ele passou pela CBA? Pelo Instituto Votorantim, antes da CPFL. E o Instituto, ele é um portfólio, né, ele oferece um portfólio para as investidas de projetos sociais, né, de possibilidades, de uma forma estruturada, de uma forma organizada, para que a gente atue nas comunidades, para que a comunidade ela seja independente do negócio. Então, essa é sempre a premissa. Entretanto, qual que é aí um diferencial, que eu acho das organizações que, e aí eu, né, com carinho, eu acho que a CBA faz, é colocar dentro dessas estratégias. Então, a gente sempre trabalhou com o Instituto e teve uns investimentos sociais. Como é que eu conecto os investimentos que eu tenho com o tema de diversidade? Então, por exemplo, a gente sempre teve o projeto Empreende, que é formar empreendedores na nossa região. Inclusive, esse ano passado foi em alumínio mesmo na cidade, esse ano a gente está nas minerações, um projeto. Quando a gente começou a conectar, a gente falou, bom, como é que eu faço olhando para os marcadores? E aí a gente teve o Empreende 100% com mulheres, ou seja, 100% de mulheres que já têm algum tipo de empreendimento e têm um apoio do Instituto com consultorias para profissionalizar e melhorar o seu negócio. E aí onde que isso vem na CBA? São mulheres, são mães, tias, irmãs, que eventualmente tem as questões de segurança, né? A gente sabe a questão de violência doméstica, mas também que empoderam, tem filhas, tem filhos que vão estudar, que vão continuar e que provavelmente serão empregados da CBA. Sim. E com essa formação, com a consciência, porque aí você só não trabalha, né? Quando o Instituto, por exemplo, com o apoio da CBA entra, não é só para falar de negócio, é para falar de negócio sustentável. E aí eu estou falando do social, eu estou falando de como respeito, eu estou falando de igualdade. Então, essas pessoas vão chegar de uma forma diferente dentro da organização. Então, aí as coisas começam a fechar e a conversar, e eu não trato diversidade, ou as questões de gênero, ou os outros marcadores, a gente trabalha outros 4 marcadores, né? São um total de 4 dentro da organização, que é racial, LGBTQIA+, e pessoa com deficiência. E nós começamos com o marcador de gênero porque é o marcador que ele pode puxar todos os outros. Então, eu posso falar de uma mulher negra, de uma mulher com deficiência, de uma mulher com, com deficiência, né, e elas, né, ser atravessada por todos esses marcadores, inclusive. Então, foi por onde nós começamos, mas quando a gente sentiu que o apetite estava aderente para evoluir, então a gente vem trazendo os outros temas e aí tratando de uma forma mais global. E eu acho que deve ser um certo desafio, porque é uma empresa de engenheiros, de mineiros. Eu tive o prazer de conhecer a mina de bauxita, perto em Goiás. Barro Alto. Faz tempo, faz uns 10 anos e tal. Mas essa é uma cultura muito masculina. Era uma cultura muito masculina. Você desce 750 metros, é perigoso. Segurança. Essa é a mina subterrânea. Subterrânea, isso. E são engenheiros e operários, né? E como é que você conseguiu trazer um olhar feminino para isso? Foi um desafio? É um desafio constante, mas porque a sociedade também muda, né? A comunidade. Hoje você via muitos engenheiros porque só se formavam engenheiros homens. Sim, homens. Hoje, você também tem mais de 50% nos estudos aí que mostram a questão de formados em engenharia. São mulheres. Mais de 50%? Mais de 50%. Já? Então, aí você tem algumas demografias mais específicas, mas quando você pega no geral. Então, a demografia de oferta para as pessoas para trabalharem também mudou. Também mudou. Ah, que legal. Então, isso conversa, não significa que ainda é tão simples, porque aí ainda tem um processo de cultura que é o que eu falei, as mulheres, por exemplo, se sentirem seguras nesse ambiente. Sim. Né? E, de novo, você tem questões de infraestrutura que precisam também para receber essas mulheres. Então, eu acho que todas as empresas estão passando por esse processo de repensar a estrutura que foi feita, né, para um determinado marcador, né, homens, brancos, de uma forma geral. E agora para você ter pessoas negras, você ter pessoas com deficiência, você ter mulheres em todo o seu ambiente. Então, eu acho que a própria mudança da sociedade traz isso, ajuda.
Samantha, além da infraestrutura, das condições de trabalho, para as políticas de RH, qual a importância da comunicação interna para alterar a cultura ou para fazer com que a cultura alcance esse ideal que a diretoria está puxando? Como é que vocês trabalham isso no RH? Ó, eu vou falar uma coisa que a gerente de comunicação, a Bruna, vai adorar, porque comunicação comunica. Ela vai adorar, comunicação comunica. Sim. Porque senão a gente põe uma responsabilidade naquele e-mail, naquele papel, né, que vai para as pessoas. E aí eu acho que vai traduzir um pouco, contar a nossa estratégia de diversidade. Em 2020, quando a gente começou o processo, né, fizemos um diagnóstico dentro da organização para entender o apetite da empresa. E ao invés da gente ampliar esse diagnóstico para toda a empresa, a gente falou, bom, vamos olhar para o RH, que era um RH, né, nossa diretoria é uma diretoria robusta, né, naquele momento fazia, além, né, de folha, pagamento, comunicação, mas também saúde, meio ambiente, segurança. Então, tudo aquilo que precisa suportar o trabalho de diversidade estava naquela época dentro dessa diretoria. Então, a gente foi olhar para essas áreas e os processos dessas áreas, o quanto eles, por si só, já eram entraves para a diversidade, em todos os aspectos. Porque por que eu vou lá na operação falar que ele tem que fazer se eu não olhei aqui o meu quadrado e falei, pô, então eu falo que eu quero mulheres, mas eu não apresento mulheres. Sim. Eu falo que eu quero, então vamos olhar para o nosso, e comunicação foi um dos diagnósticos. Eu te falo que foi, eu acho que uma das principais mudanças foi a área de comunicação. Porque aí você pensa em detalhes, assim, você vai divulgar uma imagem, a representatividade daquela imagem, né? Quantas pessoas negras estão ali? Quantas mulheres estão ali? E nas mensagens, né? A semântica que você se importa, como é que você cuida. Então, foi um dos cenários assim, importantes em relação à comunicação, mas a gente teve diversos outros dentro da organização, processos seletivos, pensar questões de benefícios, como é que eu preparo ali a área de segurança, que vai começar a receber um outro tipo de público, inclusive as questões LGBTQIA+, como é que a gente trabalha isso, pessoas com deficiência. Então, vamos olhar para os nossos processos. Aí já saiu um plano de ação, né, importante dali, né? E aí, com a aprovação e aí tem a diferença também, preciso fazer um parênteses, é o apoio da alta liderança. Sim, quando eu estou falando do nosso, né, presidente, da diretoria, a gente vê empresas com muitas boas iniciativas, mas assim, vem de baixo para cima. É ali que ela está trabalhando. E acontece, mas demora muito mais. Assim, o processo é mais longo, né, tem mais idas e vindas. E quando a gente fez esse diagnóstico, até olhando para o passado da CBA, a gente falou assim, gente, esses... eu ia falar um negócio de Minas aqui, mas não vou falar, que é voo de galinha, né? Voo de galinha. Sim, pode falar. O podcast é nacional. Não é de São Paulo, não. Muitos ouvintes lá, de Minas lá Gerais. de Minas a gente fala assim, isso aí é voo de galinha. Não, o que significa? Que vai com muita vontade, mas não decola. A gente foi olhar no diagnóstico para isso, né? Dessas iniciativas. A gente já tinha feito comitê, a gente já tinha feito rodas de conversa, né? Essas ações. O que não funcionou? Onde que era o patrocínio? Eram mais iniciativas quase do indivíduo, né? Que acredita, que já sabia que ia ser uma tendência. E aí, eu falei assim, bom, vamos agir diferente. Vamos começar de um outro lugar. E funcionou, e tem funcionado muito bem. Eu estou fugindo um pouco aqui da ordem, aqui, mas um exemplo importante, né, para discutir, além de iniciativas e boa vontade, tem uma questão que, por exemplo, está dentro da nossa estratégia. Remuneração variável de executivo, nós temos meta de diversidade. Colocaram na meta. Meta de... Tá dentro acho que esse é um ponto extremamente estratégico. Você, né, colocar questões a gente foi legal para todo mundo. A gente foi legal em todos os... É super importante vocês terem... E porque, assim, não que precisasse estar, mas isso legitima, quando você está falando para altos executivos, para conselho, legitima a intenção. Eu acho que essa é a principal diferença. Porque lá eu acredito que a gente faria de qualquer forma. Mas, até porque é uma questão de continuar existindo, né? A gente precisa trabalhar isso. Então, faríamos, pode ser que menos ou mais no tempo, mas faríamos de qualquer forma. Mas isso eu acho que legitima todo o processo. Isso não eu acho, até a parte mais importante.
porque, por exemplo, aí a gente fez, né, esse diagnóstico, fizemos um trabalho importante, e aí a gente falou assim, então nós vamos fazer, a gente é bonitinho, a Faculdade CBA, a gente é tudo organizadinho, então a gente cumpre ali o que precisa ser feito, porque tem aquela questão de falar, é empresa de engenheiros, é mais quadrado, né? Sim. Então, falou, vamos pegar, aí você falou assim, qual que é essa diferença de trabalhar numa empresa, né, de engenheiros? Falou, vamos aproveitar essa fortaleza Sim. e trazer para o programa, por exemplo. Então, essa questão de ser organizado, né, de ser ali engenheirado, Sim. tanto que aí a gente teve que investir muito em olhar números, olhar o BI, falar, então, exato, e tá tudo bem, porque isso ajudou o processo a andar. Hoje a gente tem um plano de acompanhamento de números super relevante, assim, difícil você ver no mercado esse acompanhamento, que é reportado para o conselho, inclusive. Né? Então, é trazer essa fortaleza que a gente tem como modelo de empresa para dentro do programa, né? Dentro do projeto, que hoje já é uma estratégia. Samantha, sabe um ponto que eu sempre tive dúvida numa empresa de grande porte como vocês? Como lançar metas futuras, compromissos futuros. Porque tem um momento ali que ainda é uma projeção não estruturada. Como é que vocês se organizaram para falar até 2030 a gente vai ter 25% de mulheres? Como é que vocês chegaram a esses números? Como foi assumir esses compromissos, por exemplo, no Pacto Global ou em outros encontros? Na verdade, esses 25% é até 2025. Já e aí, agora. Quando chega lá, a gente dobra a meta. Dobra a meta. Eu acho que então, a gente dobra a meta. Não, mas eu tô brincando. Mas é fato, né? 2025 a gente tem uma estratégia, porque a nossa estratégia de diversidade, ela acompanha a estratégia ESG até 2030. Tá. Então, fazer também faseado, que começamos em 2019/20 a 25, também faz parte dessa estratégia. Porque tudo que você coloca muito no visão de longo prazo, a preocupação de te deixar mais para o final, para ficar. Então, nós não vamos parar por aqui. Mas é para acompanhar de uma forma que aí a gente aprendeu com nossos engenheiros lá, entendeu? Sim. Mas aí, voltando a essa perspectiva de como é que a gente faz isso, primeiro a gente desenhou essa estratégia. Então, hoje, a nossa aspiração em diversidade é que a CBA seja uma empresa diversa, equânime, inclusiva, que todas as pessoas possam acessar todas as oportunidades que ela oferece. É isso que a gente quer, isso é a nossa aspiração. Mas falou, como é que a gente chega lá? E aí a gente tem 5 pilares importantes que nos norteiam. Um deles eu já falei aqui. Por exemplo, quando a gente olha com políticas e práticas. Para chegar lá, eu preciso pensar que tipos de políticas e práticas, né, benefícios, diretrizes, parcerias, eu preciso ter para esse ambiente que é diferente de ambiente de 2019, que é quando a gente começou. Claro. A gente tem a parte de educação, né, que é um compromisso. Quando eu falo de ambiente seguro, eu estou falando muito de educar as pessoas para receber as pessoas e entender sobre essa questão de diversidade. Então, a gente começa desde entender cada letrinha do LGBTQIA+, o que é machismo, o que não é, o que é capacitismo. Então, ensinar essas pessoas, trazer, porque hoje não é uma coisa comum dentro da escola tradicional, né? E a formação contínua dessa liderança. Então, tem todo um pilar de educação, né, que é transversal nesses temas. A gente tem outro que é o pilar social, que é conectar as nossas ações sociais com o tema de diversidade, né? Então, se você, por exemplo, vai fazer um projeto com a escola, né? Hoje, recente, a gente, em uma das discussões no último comitê de diversidade, foi sobre, um dos projetos que a gente tem é capacitar diretores, professores de escola para fazer uma boa gestão. É um dos projetos que existe. Aí a gente vai introduzir o tema de pessoas com deficiência, como trabalhar o capacitismo, né, para que essas pessoas, né, se sintam confortáveis, porque tem um índice de evasão escolar de pessoas com deficiência alto. Então, capacitar não é só o indivíduo, mas quem capacita o indivíduo, né? Então, é um pouco da estrutura do projeto social. O pilar que é de parceiros, que é principalmente com terceiros, clientes. Então, como é que eu trago para essa perspectiva, para esse olhar, os nossos fornecedores, sejam grandes, sejam pequenos, como é que eu conto para os meus clientes que a gente tá nesse trabalho, que a gente tem essa aspiração,
E aí eu acho que eu vou voltar lá na pergunta que você fez, que eu acho, não sei se eu respondi bem, de comunicação. Um pilar que, né, desenhado ali que a gente tem transversal é o de comunicação, que eu preciso contar para todas as pessoas da empresa e para fora o que é que a gente faz, como é que a gente faz, por que a gente faz. Então, aí respondendo aquela pergunta, a comunicação entra para contar. Para contar o que a gente está fazendo, dar significado para as pessoas, né, de uma forma aí para que cada um consiga entender o porquê que a gente está indo nesse direcionamento. E o que você contaria para a Samantha de alguns anos atrás na faculdade? Você diria para ela estudar, aplicar? O que você daria de conselho para ela? Eu acho que assim, ser menos intransigente, assim, sabe? Sabe um negócio assim? Você escolhe uma coisa, escolhe uma área e aquilo é o fim, aquilo que você tem que seguir. Não, experimente. Eu tive recente uma conversa com uma estagiária minha que eu falei, olha, né, você olhou no perfil e tal, eu falei, olha, não precisa ser o fim aqui, experimenta, né? Faz 6 meses de estágio numa empresa, faz 6 meses na outra. Eu acho que conhecer as oportunidades para você ter mais repertório. Hoje eu vejo uma oportunidade muito de ter repertório para trazer. E principalmente trazer a sua experiência de vida para dentro do que você está fazendo, como é o olhar que você tem para dentro do que você trabalha, daquilo que você gosta. E aí eu acho que tem um pouco do Matt, fazer aquilo que gosta, né, Matt? Porque ele falou, não, eu faço aqui vários podcasts e eu adoro. Adoro. Faço, Isso a gente não o que tem eu amo. Samantha, obrigado. Foi muito bom te receber aqui. Parabéns. Obrigada.